28 ao 31. É isso? Não pode abrir Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo de número 28. É isso mesmo. Glória a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Mateus 28, 14, 28 diz assim: Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Minha tradução NVI de vocês deve estar um pouquinho aí diferente. Amém? Amém. Somente esse versículo da palavra do Senhor, esses versículos. E o tema da nossa palavra hoje é: quem anda com Deus tem céus rasgados sobre si. Aleluia. Aleluia. Nós temos nas nossas células ministrado sobre céus rasgados sobre a nossa vida e tantas coisas que podem abrir os céus para que eles se rasguem da glória, da presença, da manifestação, do poder do Espírito Santo, do mover do Espírito na nossa vida, como tem coisas que fecham os céus e os tornam em céus de bronze, né? Então, na primeira semana, foi nos ministrado que nós precisamos não ser um canal para que os céus se fechem. Segunda semana, primeira semana profetizando, né? Profetizando. E assim o Senhor está, pelo seu Espírito, nos dando uma receita para nós vivermos uma mudança sobre a nossa vida. Essa palavra, quem anda com Deus tem céus rasgados sobre si, significa que aquele que anda com Deus deverá viver incondicionalmente o sobrenatural da parte do Senhor. Porque olha para essa condição de Pedro. Pedro andava com Jesus, sim ou não? Pedro andava com Jesus. Pedro era um discípulo de Jesus. E nessa situação surreal, ele vê Jesus andando por cima das águas. E ele foi, queridos, intencional. Pedro olhou para Jesus, viu aquela cena surreal e ele foi intencional, porque no coração dele ele pensou: se é possível isso que eu estou vendo, eu quero. Aleluia. E Jesus disse para ele: vem. E ele, com a sua alma sanguínea igual a minha, eu falo que sanguíneo nasceu para viver a glória de Deus. Aleluia. Porque a gente não pensa, a gente faz. Só depois que a gente fez é que talvez a gente pense. Aleluia. E foi essa a condição de Pedro. Porque Pedro, quando olhou para Jesus vindo por cima das águas, ele olhou e perguntou no seu imagino, ele pensa no coração: é possível fazer isso? Eu quero. Senhor, manda-me ter contigo. Ele vem. E Pedro foi. E o versículo revela que somente depois, olha aqui, mas quando reparou no vento, ele não tinha visto. Ele falou: é possível viver esse sobrenatural? Eu quero e eu vou. Deus falou: vem, ele foi. Só depois, querido, que ele foi olhar para o vento, só depois que ele foi ver a situação
E ele andou por sobre as águas. Andou ou não andou? Andou. Ele viveu o sobrenatural de parte de Deus. Aleluia. Quando ele olhou para a situação, ele, meu Deus, o que eu estou fazendo? No meio do sobrenatural. Aleluia. E a fraqueza humana, como bem falou o pastor aqui, que a carne não converte nunca. E ele mesmo achou, lá no meio do sobrenatural, que era impossível ele estar fazendo um negócio desse, começou a olhar para a condição e afundou. E o Senhor o socorreu e perguntou para ele: eu quero, por que duvidaste? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu quero você com aquela mesma fé do início. É possível, eu vou e eu quero. Por que duvidaste, Pedro? Aleluia. Não duvide, queridos. Nós, eu e você, precisamos viver com Jesus, andar com Deus, desse mesmo nível de intencionalidade. Nós também precisamos ser intencionais. Por quê? Porque Deus nos chama para andar com Ele. Aleluia! Deus nos chama para andar com Ele. Pedro foi porque ele queria participar, viver a glória de Deus, viver o sobrenatural do Senhor junto com o Senhor. Aleluia! Às vezes, querido, é essa intenção que está voltando para você todo dia lá na tua casa. Às vezes o que nos falta é esse mesmo nível, porque Jesus, Ele não é somente o teu Senhor e o teu Salvador. Ele é muito mais do que isso. Ele te chamou como um Deus que quer andar com você. Ele fez um chamado na tua vida. Ele falou: vem, caminha comigo. Aleluia! Ele é muito mais do que o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente. Aleluia. Aleluia! Em todos os momentos, a palavra do Senhor nos diz, em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe que nos traz a paz. Aleluia! Então, queridos, Ele é muito mais do que o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o nosso Emanuel. Ele é o Deus do todo dia. Ele é o Deus que está conosco todo dia. E Ele quer andar contigo todo dia. Quem anda com Deus tem seus rasgados de glória. Quem anda com Deus vai viver o sobrenatural. Aleluia! Eu era uma jovem desprezada pela minha família, que era toda umbandista, candomblessista, kardecista, espírita e todos os istas que você puder imaginar. Eu era desprezada pela minha família. Imagina uma jovem de 15 anos que aceita Jesus e começa a falar na graça, sem conhecer a palavra direito, cheia de defeito, adolescente rebelde. Minha família não me dava crédito. Aleluia! Mas o que o Senhor fez na minha vida? Eu era, apesar de ser uma jovem desprezada pela minha família, que não conseguia entender como eu havia encontrado tanto numa fé que eles não compreendiam.
uma jovem que se converteu a Jesus e que viu o meu pai de quase 50 anos ser curado de um estágio terminal de câncer, aonde ele foi parar no Hospital das Clínicas. A junta médica abriu para fazer a cirurgia e fechou e mandou ele de volta para Juiz de Fora para morrer em casa no meio da família porque não tinha jeito. E essa jovem desprezada, sem pedir apoio nem oração para ninguém, porque não tinha juízo, porque qualquer jovem na minha idade, qualquer jovem aqui da igreja que estivesse passando por isso com o pai, ia conversar com o pastor e pedir ajuda em oração da igreja. Mas eu não tinha miolo, mas eu tinha minha fé em Cristo Jesus. Eu fui para dentro do meu quarto e falei para Deus que eu não queria perder meu pai. E eu vi meu pai sendo curado por Jesus e sendo mudado o seu decreto de morte em vida. E toda a minha família ficou confundida por esse Jesus dessa jovem esquisita que eu me tornei. Aleluia! E você sabe o que aconteceu? A partir da cura do meu pai foi onde Jesus mudou meu cativeiro, eu passei a ser respeitado. Aleluia! Esse foi um dos primeiros sobrenaturais que eu vi Deus fazer na minha vida. E quando a minha mãe foi consultar os seus deuses, eles disseram para ela: você tem uma filha que anda com o homem de branco. Aleluia. E o homem de branco pôs a mão na cabeça do teu marido e acrescentou ele anos de vida. Porque Deus muda decreto. Aleluia. E ele não mudou. Aleluia. E no ano de 2021, com meu pai, aos 88 anos, velho, longevo, farto de dias, no início de 2021, porque eu decidi andar com Deus. Aleluia. O Senhor me disse: aproveita o teu pai, porque esse ano é um bom para mim. E dia 26 de dezembro de 2021, o Senhor tomou meu pai pelas mãos e o levou. E havia paz no meu espírito. Ninguém me viu dando show, escândalo, na beirada do caixão, inconformada, porque eu decidi andar com Deus e o meu Deus não me deixa enganado. Tristeza, viram? Óbvio, eu estava triste, eu estava em luto, mas ninguém me viu desesperada. Ai, será que foi salvo? Será que não foi? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Por quê? Porque eu decidi andar com Jesus. E Ele muda decretos. E Ele muda a nossa situação. E Ele muda a nossa história. Será que você pode dar um aplauso ao nome do nosso Deus por isso? Deus quer que você ande com Ele, queridos, no ponto de você não temer mais as más notícias. A Bíblia diz que o justo não teme más notícias. Daniel recebeu uma má notícia: tu vai para a cova. Imagina como o coração dele ficou quando ele recebeu essa notícia. Mas como ele era um homem que andava em fidelidade, que andava com Deus, que era fiel ao Senhor, orava 3 vezes no dia, não somente 10 minutos. Mas a gente começa com 10 minutos para Deus nos prosperar e um dia a gente vai entregar para Ele. É 10 horas de oração. Aleluia! Começa
começa a ser fiel no pouco, porque no muito Deus vai nos colocar. Seja fiel nesses 10 minutos do pastor. Aceite o desafio, porque tem dia que orar 10 minutos é uma luta até para mim, porque a gente lida muitas vezes pelos nossos afazeres, nós somos engolidos por muitas coisas, e nós muitas vezes deixamos Jesus esperando a nossa companhia e presença. Mas você sabe qual é a boa notícia? Ele nunca desiste da gente e sempre está te falando: meu filho, se você vier, eu te quero hoje, eu te quero agora. Aleluia! Glória a Deus. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Saiba, queridos, que para nós vivermos céus rasgados, a gente vai ter que decidir andar com Deus. Sim, andar com Deus em fidelidade, andar com Deus em obediência, e não é fácil. Você vai passar por pressões. Quando a gente anda com Deus, a gente passa por momentos difíceis, por momentos de pressões na nossa vida, na nossa alma. Aleluia! Porque o mundo, ele está aí, cheio de pessoas incrédulas, cheias de pessoas que são péssimas conselheiras, e quando o fogo está comendo na tua vida, ele bota mais lenha na fogueira para você se afundar ainda mais. Os péssimos conselheiros. Está cheio de pessoas mal intencionadas, que o olho dela é mau, tudo aquilo para onde ela olha, o olho dela é malicioso. E essas pessoas querem roubar o nosso coração da presença de Deus. Essas pessoas que estão ao redor de nós muitas vezes, fingindo que é tua amiga, fingindo que é a pessoa que ama você, na verdade está torcendo pela sua queda. Todos os dias, o mundo, através do dinheiro, através da fama, através das redes sociais, através das ofertas de sexo, querem roubar a nossa vida de andar com Deus. Mas eu quero te dizer que quem anda com o Senhor, quem anda com Deus, vai viver a sua glória, mas também vai viver como eu tenho vivido, de olhos molhados. Vai viver com lágrimas nos olhos. Aleluia! Porque a presença dele traz quebrantamento ao nosso coração. A presença dele traz mudança para o nosso coração, transformação de vida. Quando a gente decide andar com Deus, os nossos olhos se desfazem em lágrimas, porque caminhar com Deus exige rendição da nossa alma. A gente tem que render a nossa alma, e Ele sempre vai te convidar a olhar para dentro. Antes de você aceitar uma ofensa, Ele manda você olhar para dentro. Antes de você abrir a boca para declarar uma sentença, Ele te manda olhar para dentro. Aleluia. Antes de você abrir a sua boca. Você acha que foi fácil para Daniel? Não foi fácil para ele, muito menos para Pedro. Daniel andava com Deus, sim ou não? Ele era um jovem, e ele teve que se abster dos manjares do rei, que lhe eram ilícitos. Era lícito ele comer o manjar do rei, mas no seu espírito, quando Deus, o Espírito
Ele sabe para onde Ele precisa agora, hoje, te tirar e te levar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Estava vendo esses dias pastora Charlene Bittencourt, pastora do Borel, do Rio de Janeiro. Antes dela ser pastora, ela estava lá no baile funk, quebrando até o chão, vivendo aquela vida dissoluta, morro do Borel, mas ela tinha uma mãe que andava com Deus. E você sabe o que a mãe dela fazia? Pregava o evangelho para ela, ela não estava nem aí com a hora do Brasil. E ela ia para o baile funk, mas a mãe dela, que andava com Jesus, dizia para ela assim: a hora que ela estava indo para o baile, mãe, estou indo. A mãe dela falava assim para ela: que o Senhor Jesus te acompanhe. Vai com ela, Jesus. E um belo dia, ela estava lá dentro do baile funk, quebrando até o chão, e chegou um homem, um profeta, desviado do evangelho, 7 anos desviado, bêbado. Chegou lá dentro do baile funk, viu o anjo do Senhor do lado dela, e ele falou, o anjo do Senhor falou com ele: tira ela daqui. E ele chegou bêbado, trançando as pernas, e falou: você precisa sair desse lugar. Vem aqui, catou pela mão dela. Ele: você tá aí, que homem é esse? Você tá doido? E ele arrastando ela pra fora do baile funk. E ela falava assim: meu Deus, tira a mão de mim. O Senhor, meu Deus, te manda sair daqui agora. E ele arrastou ela pra de fora. E ela revoltada, falando com ele assim: você vem brincar com as coisas de Deus aqui. Você, bêbado desse jeito, vem falar de coisa de Deus brincando com a palavra de Deus que eu conheço, porque minha mãe é crente. E ele falou para ela assim: eu estou desviado, eu sou um profeta de Deus, desviado do evangelho há 7 anos, mas eu nunca vi um anjo do Senhor dentro do baile. Você volte para Jesus, porque Jesus te quer. E eu estou indo agora para a igreja de novo me reconciliar com o Senhor. Aleluia! Você pode dar uma palavra ao Senhor. E hoje essa mulher é uma pastora e prega o evangelho, porque ela tinha uma mãe que decidiu andar com Deus. A sua vida com Deus fará diferença na vida de muita gente que você nem sabe. Aleluia! Por outro lado, não tente o Senhor. Jovem, não vá a lugares que Deus não possa ir com você, porque você pode não ter a mesma sorte de ter uma mãe que anda com Deus para te dar o livramento. Não tente o Senhor. Não tente o Senhor. Aleluia! Porque Deus ouviu aquela mãe. Porque Deus, o Senhor, andava com ela. E ela, essa mãe, decidiu andar com Jesus. E eu quero te falar algo. Quem anda com Jesus tem autoridade. Deus dá autoridade àqueles que andam com Ele. Não somos chamados para ser aqueles que professam Jesus, mas não possuem o Espírito e não têm autoridade. A Bíblia diz lá em Atos 19:14
sozinhas. Você tem que ter autoridade, e a autoridade só é gerada decidindo andar com Jesus e sendo modelo. Aleluia! Nós temos que ser uma igreja que caminha no mover do Espírito. Nós não podemos ser uma igreja calada, silenciada, uma igreja fria, uma igreja que não vê Deus, que não caminha com Deus, que não paga preço de presença, uma igreja que não tem sobre o seu currículo espiritual o protocolo da glória do Senhor. Aleluia! Andar com Deus nos dá autoridade para expulsar demônio. Eu já expulsei demônio de lá de fora de uma mulher que se endemoniou dentro do ônibus. Eu tinha descido do monte, estava no ponto do ônibus esperando para ir para casa. O ônibus para na minha frente, eu olho para o ônibus normalmente como todo mundo olha, e de repente meus olhos fixam numa senhora e ela começa a se contorcer e se endemoniar. O povo no ônibus subindo, e eu olho para aquela mulher e estendo a minha mão no ponto do ônibus, a doida, a maluca, sai em nome de Jesus. A mulher dá uma cabeçada para trás e o ônibus foi embora. Porque Deus nos dá autoridade em todo lugar para expulsar demônio. Eu já tive, queridos, que descer do monte. Fui orar no monte com a igreja e já tive que descer do monte às pressas, porque quando nós chegamos lá em cima, tinha gente lá fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e o Espírito Santo virou para mim, pastor, e disse: desce depressa, porque eu vou trazer juízo sobre este povo nesse lugar, e eu não quero que vocês sejam contados com ele. Eu fui embora para minha casa do mesmo jeito que a gente chegou, viu a cena, do mesmo jeito eu voltei, desci o monte junto com a igreja, com o pastor, e vim para minha casa cheia de temor de Deus na minha alma e no meu coração e no meu espírito. No outro dia recebemos a notícia que tinha falecido um Alan Coach. Porque Deus faz, assina e mostra o resultado, que Ele é Deus, para que haja temor no nosso coração e no nosso espírito. Quando a gente anda com Deus, a gente sabe aonde deve ir, aonde não deve ir, aonde deve permanecer, aonde temos que ficar, porque nós decidimos andar com Deus, e Deus não brinca de andar conosco. Aleluia! Quando a gente anda com Deus, meu irmão, tudo na nossa vida vira um ato profético. Quero contar para vocês um negócio. Ontem eu estava lá no Café de Pastores, lugar de glória, lugar de presença. Ouvi Deus falar tanto comigo. E aí, a hora que eu estava sentado, o meu celular, a capa do meu celular quebrou. E eu tinha uns coraçãozinhos assim na volta da minha capa, rosinha, e eles patifou. E aí, eu estava de sobretudo, lá estava um frio, e ele caiu assim no colo. Eu fui, peguei, juntei aqueles coraçãozinhos, tudo de frio no bolso. E aquele lá pedi ajuda pro meu marido foi lá, tirou os nylon, que dava da capa, estava quebrada. Final do café, eu senti no meu espírito, esses corações aqui são proféticos. Senti no meu espírito, cheguei perto do meu apóstolo, peguei um coração dele, esse daqui, falei assim: é seu. Ele pegou aqui, olhou para mim, colocou no bolso, sorriu e não disse nada. Eu sabia o que eu estava fazendo, porque ali eu estava entregando meu coração, minha lealdade, minha aliança, meu propósito.
entendendo que Ele é minha cobertura espiritual e que eu estou ligado a Ele porque eu o amo. Fui embora, fui lá atrás da minha aposta, cheguei lá atrás da minha aposta, tirei o coraçãozinho do bolso, entreguei meu aposta. Filho, eu não acredito que você está fazendo isso, mas você e começou, profetizou tanta coisa na minha vida que eu nem mereço. E eu entreguei a ela porque ela entendeu, sem que eu abrisse a boca, o que eu estava dizendo. Porque quando a gente anda com pessoas de Deus, que andam com Deus, que são espirituais, o coração delas se revela na hora. Porque o Espírito que habita nelas também habita em mim. E assim eu vim para casa. Às tantas da noite, depois de um discipulado maravilhoso, aonde as lágrimas desceram, aonde Deus estava presente na mesa da comunhão, na simplicidade que nós amamos ter, na sinceridade dos olhos nos olhos, na sinceridade de uma vida aberta, transparente, sem máscara, porque o discipulado é isso. Quem não mostra vulnerabilidade não pode ser discípulo. Não tem condição de uma pessoa caminhar e ser discipulado, nem por Deus e nem por homens, e chegar diante da mesa, da comunhão, da aliança, da proposta, escondendo coisas. Porque na mesa do Senhor, na mesa do discipulado, na mesa da aliança, existe amor, existe conserto, existe perdão, existe aliança, existe renovação e fogo de Deus, visão ajustada para seguirmos frente ao propósito. Foi glorioso. Saí de lá leve, alma leve, sensação do dever cumprido, porque a gente anda com Deus e nunca haverá dúvidas de quando nós andamos com o Senhor. Quando eu chego na minha casa, às tantas da noite, era quase meia-noite, estava lá, que abri a porta do carro e eu pensei, naquela hora, não sei porquê, mas é o porquê de Deus, eu pensei assim: nossa, meu Deus, agora eu vou ter que comprar outra capinha. Minha capinha está quebrada, está feia. Só que quando eu chego na porta da minha casa, abro o carro, tem 2 pacotes lá no chão. A Shopee estava lá, tinha mandado umas pacoteiras. E quando eu chego aqui, está lá a minha capinha nova, que eu comprei nem sei há quanto tempo atrás. Aleluia! Porque com Deus é assim: no dia que racha, Ele já tem algo novo para colocar no lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória ao Senhor! Quando quebra, Ele já tem algo novo para pôr no lugar. Uma coisa tão simples que nos ensina. E aí, Deus foi mais fundo ainda comigo. Eu comecei a chorar, porque quem anda com Deus chora, não só de arrependimento pelos pecados, mas também pela presença. Porque o Espírito Santo fala assim: você está feliz porque eu já te dei o novo no dia que o velho se quebrou? Mas você deve se alegrar, porque no dia que você fez aquela compra, eu já sabia de tudo isso e eu estava com você. Queridos, até quando a gente anda com Deus, até quando você vai comprar uma coisa, vira um ato profético na presença do Senhor. A nossa vida com Deus é um ato profético. Aleluia! Até quando você acha que não tem nada a ver, o Senhor está lá. Ele sempre está lá. Aleluia! Eu quero te dizer com essa palavra, meu filho, que a nossa vida tem
que ter fogo de Deus. A nossa vida, a minha vida, a sua vida tem que ter fogo de Deus. Aleluia! Porque o nosso Deus, Ele é fogo que aquece, que ilumina, que incendeia, que purifica e que também é fogo consumidor, que consome o pecado da nossa vida. Aleluia! Quem aqui quer ter um Deus que responde com fogo, como Ele respondeu Elias? Aleluia! Quando ele orou junto dos profetas de Baal. Diga comigo: Senhor, eu preciso do teu fogo na minha vida, na minha alma, nas minhas vestes. Eu preciso do teu fogo. Aleluia. Duas experiências Deus me deu com o fogo dele. Preciso te contar isso. Karina era nenê e eu estava na minha cama. Karina no berço. E um dia, eu dormindo, acordo com uma voz forte me chamando pelo nome: Fabiana! E eu despertei daquele sono, e quando eu abri os meus olhos, eu olhei para cima, que eu abri os meus olhos na cama assustada, eu vi 2 olhos de fogo olhando para mim. Pensa que se tivesse número 2 tinha saído na hora. A minha vontade era me enfiar debaixo da cama, de tanto temor que entrou no meu coração. Eu não estava preparada para ver aquilo, mas era a voz do meu Deus me chamando e se revelando como Ele é. Nunca vou esquecer essa cena na minha história. Do meu Deus me chamando pelo nome com voz forte e com os olhos de fogo, que quando eu lembro deles o meu temor aumenta até hoje. Mas também nunca vou esquecer de há pouco tempo, há poucos anos atrás, o Espírito Santo me chamando pelo meu apelido, Fabi. Ele me chamou de Fabi. Vamos. Queridos, como é bom andar com Deus. Como é precioso andar com Jesus. Não troca isso por nada. Não existe coisa no mundo que vai te trazer satisfação maior do que andar com Deus, do que andar com o Espírito Santo. E a segunda experiência que Deus me deu, relacionada ao fogo, aleluia, foi quando eu fiz uma campanha de oração ao Senhor, orando pela conversão da minha família, porque naquela época só eu era crente. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, só eu era crente na minha casa e eu me sentia muito sozinha, muito triste. Falava: Jesus, não quero ir para o céu sozinha. E começava a orar a Deus. E eu fiz uma campanha, porque eu era tradicional, queridos. Eu sou do tempo da campanha de oração, aleluia. E eu fiz uma campanha, sabe com quantas pessoas? Só eu e Deus. Deus gosta de gente ousada. Por isso que eu falo que sanguíneo nasceu para ver a glória de Deus. Mas os pneumáticos também podem, os melancólicos também podem, os
sentado, estando deitado na sua cama. Eu não sei explicar esse mistério para vocês até hoje, mas só sei que foi assim. Aleluia. Todo mundo aqui lembrou do Alto da Compadecida, né? Chicó, só sei que foi assim. Todo mundo, olha, vocês são terríveis. Eu sei que eu caí sentada na minha cama e falando em línguas. E quando eu estava com a boca descontrolada, irmãos, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. E eu vi com esses olhos que um dia eu vou contemplar a glória de Deus de perto. Aleluia! Eu vi um anjo de fogo no meio do meu quarto. E ele se apresentou diante de mim. E eu com a boca descontrolada, em línguas estranhas. E ele cortou toda a minha casa. Voltou no quarto. Subiu. Eu vendo aquela cena. Que dali eu caí para trás. E só levantei no outro dia, 11 horas da manhã. Eu acho que eu fui arrebatada naquele dia. Naquela mesma semana, eu morava em Minas Gerais. Naquela mesma semana, na sexta-feira, o telefone toca. E o meu irmão, que hoje é pastor, vira para mim, eu atendo, e ele: a paz do Senhor, minha irmã. Eu agora sou crente e estou te ligando para te dar essa notícia. E eu comecei a cantar. Oh, glória! Celebrei aquela vitória na presença de Deus. Eu não sou normal. E quem quiser me seguir com Jesus vai ser doido igual eu. Aleluia! Porque Deus responde com fogo. Porque Deus responde com glória. Porque Deus responde com poder. Saiba de uma coisa: o diabo já quis me limar muitas vezes. O diabo, a contrapartida também não fica longe, não. O mesmo nível de glória será o mesmo nível de ataque do diabo. Não estou aqui para te enganar. Quer glória de Deus? Quer vencer os rasgados? Quer participar, entrar na nuvem? Glória do Senhor. Quer viver uma vida de fogo? Se prepare para chumbo grosso. Aleluia. O diabo já tentou me matar muitas vezes, mas ele que entende, porque eu quero é fogo de Deus para minha vida. Aleluia. O diabo já tentou me matar de tiro quando eu estava grávida dessa criança, e Deus me deu o livramento. O nome dela é Jéssica e não é à toa, porque vem de Jéssica. O Senhor é a salvação. O nome dela significa Deus é a salvação. E foi a salvação dela no meu ventre. Quando o diabo tentou me matar e ainda roubar a semente de Deus, que Deus usou um bêbado no meio da rua para dizer há um ano atrás que Deus iria me dar esta semente. Ele queria matar duas ovelhas com uma paulada só, mas ele saiu foi com couro na muleira, com fogo na cabeça, porque meu Deus me livrou e a minha filha está aí para a glória de Deus servindo o Senhor. Você pode dar uma aplauso a ele. Aleluia! Já tentou me matar, já tentou me assaltar, eu andando, cuidando da saúde, o pastor falando que já acabou, eu tenho que acabar. Aleluia. Mais 2 minutinhos, pastor, deixa, mais são 5 minutinhos. É assim que a gente seduz ele, para dar na obediência, né, irmãos? Aleluia. O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Vira a cabeça do homem para onde quer, misericórdia. Senão, gente,
diabo já quis me matar muitas vezes de assalto. Eu andando na rua com esse homem caminhando. Veio bandido nos assaltar. E o meu marido já no Hadouken, já pensando como é que ia fazer para meter a pernada no meio da bicicleta de um, dar a carapeta do outro. Não, o Kung Fu Fight. Kung Fu Panda. Aleluia. E eu virei para aquele homem e disse assim: nós somos de Deus. Você vai mexer com gente de Deus? Eu olhei bem no olho dele. E ele falou assim: vamos embora agora, porque eles são de Deus e nós somos do diabo. Foi assim que Deus me deu o livramento. Eles, os dois, foram embora. Aqui nesse calçadão. Aí eu virei pro meu marido, eu falei: o que você quer fazer? Eu já estava mirando para descer um pé em um, dava um derrubar no chão, e quando derrubava o outro, ia pegar o outro na bancada, mas ia rolar aqui essa ciclovia. E eu virei para ele e falei assim: ei, eu tenho a senha, porque eu ando com Jesus. Na outra vez eu estava sozinho, com a mochila nas costas, voltando do serviço, andando pela praia. E os bandidos vieram me assaltar, dois. De noite, eu voltando pelo calçadão final da tarde, já tinha virado, já tinha caído a noite, estava fazendo caminhada. Deus não, o diabo odeia quem se exercita, viu, irmãos? É verdade, porque as duas vezes eu estava caminhando, cuidando da saúde, e a outra vez eu estava voltando do serviço, caminhando do boqueirão até aqui ao oceano, cuidando da saúde. Porque a gente tem que arranjar um jeito de cuidar da saúde. Naquela época foi o jeito que eu tinha, voltava a pé do serviço. E você sabe, a hora que os dois desceram ali naquele campo da aviação, que não tem nada, absolutamente nada, o Espírito Santo falou comigo, porque eu estava indo, andando com ele, orando, falando com ele. Ele falou: aqueles dois vão vir te assaltar. E eu falei assim: e o que o senhor vai fazer? O que eu vou fazer? Eu saio correndo, não dá para correr, porque a distância é muito grande. Eles vão: o que eu vou fazer? Ele: só anda comigo. E eu fui. E a hora que eles chegaram bem perto de mim, eu olhei para a cara deles e dei uma rajada de língua estranha na cara deles, e passei olhando, encarando os dois. E o Espírito Santo me mostrou o pensamento deles. Eles não chegaram perto de mim e eles viraram. O Espírito Santo me mostrou o pensamento deles: ela é louca, deixa pra lá. E eu saí rindo. Cheguei em casa cheio de autoridade, porque os capirotos foram embora com a rajada de língua estranha. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha casa, à minha vida, porque nós decidimos andar com Deus. Aleluia, fique de pé. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Quando a gente anda com Deus, querido, já não tenta nos matar, já não tem com demônios de madrugada. Eu vendo o espírito maligno tentando me colocar enfermidade no meu corpo, e eu falei: meu corpo é do Senhor, fora daqui em nome de Jesus. Ele tentando colocar uma enfermidade no meu seio, e eu repreendendo, lutando. Porque quando a gente anda com Deus, a gente vai viver guerras espirituais, mas o Senhor está conosco. Uma vez, voltando de um encontro, de um reencontro, na semana da retaliação, misericórdia, eu peguei uma infecção intestinal, que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu cheguei a desmaiar 2 vezes. Meu marido me levou para o hospital. Os médicos não sabiam o que fazer. Se for viral, não tem jeito.
Mas se for bacteriana, eu vou te dar esse baquitrinho aqui, você toma 3 dias e vamos ver no que dá. 2 dias eu estava completamente desidratado, de tanto evacuar, tanto passar mal. Passei mal a semana inteira. E orar. Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura. E passando mal. Quando foi no domingo, de manhã, no dia do culto, eu ouvi a voz do Senhor na minha cama quando eu abri os olhos. Ele me disse assim: eu te dei a graça de apacentar o meu rebanho. Ali eu já sabia que ele tinha me dado a vitória. Eu me levantei e vim para o culto. Fui estabelecido. Quem anda com Deus não morre fora da data. Quem anda com Deus vai viver o sobrenatural. Quem anda com Deus, tem hora que Ele vai mandar você mudar de rota. Igual o testemunho que eu contei da academia, que Ele estava me dando livramento. Tem uns que Ele vai mandar ficar na rota que Ele estabeleceu, por mais difícil que ela seja. Quem anda com Deus não será confundido. Quem anda com Deus tem resposta. Quem anda com Deus profetiza, vê a glória do Altíssimo. Quem anda com Deus mora no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Deus Onipotente dorme, descansa. Aleluia. Quem anda com Deus tem paz no meio das lutas, no meio das guerras, no meio dos problemas. Quem anda com Deus dorme no meio da tempestade. Aleluia. Quem anda com Deus vai dormir, porque a Bíblia diz que Ele dá aos seus amados o sono. Seja liberto de remédio para dormir em nome de Jesus. Seja liberto de remédio para dormir em nome de Jesus. Porque a palavra, ouse crer na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: quem anda com Deus, Ele dá aos seus amados o sono. Ainda que você um dia ou outro perca uma noite de sono, o Senhor te restaura. Quem anda com Deus tem provisão de Deus e prospera, mesmo que esteja no meio do deserto. Você precisa andar com Deus para viver céus rasgados de glória. Seja intencional como Pedro. Seja intencional como Pedro. E você vai viver o sobrenatural do Senhor. Vem aqui na frente, eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida. Quem vive o sobrenatural de Deus tem autoridade para liberar o sobrenatural de Deus. A autoridade não é minha, mas ela vem do Espírito Santo. Eu quero que você ponha a mão no seu coração, se ajoelha, se rasga, chora, fala: Deus, eu quero andar contigo, eu quero andar com o Senhor de verdade, eu quero andar com Deus nesse nível que os teus profetas andaram contigo. Eu quero andar com Deus nesse nível de viver experiências novas. Eu preciso carregar toda a presença. Eu preciso carregar a marca do sobrenatural do Senhor sobre a minha vida. Eu quero também ter as minhas experiências, Senhor. Não por vaidade, mas que eu possa, Senhor, ser aquele que carrega a tua
mesmo chorando, você vai caminhando com Deus. E Ele está te levando para o seu lugar de destino. Quem anda com Deus vai viver de olhos molhados, vai viver chorando, quebrantado pela presença, quebrantado, aleluia, pelos confrontos que o Espírito Santo nos dá, quebrantado, aleluia, por reconhecer o seu amor, a sua grandeza, a sua justiça, a sua bondade. Pai, eu quero, Senhor, conhecer a tua face. Oh Deus, eu quero te ver. Fala para Deus. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Senhor. Aleluia. Pai, abençoa a vida dos teus filhos. Que eles te conheçam de perto. Que o Senhor na vida deles seja o Deus de perto. Que o Senhor mude até o semblante deles. Muda a cara deles, Senhor. Tira, Senhor, a cara de tristeza e de amargura e dá um semblante novo de alegria, de felicidade, de graça, de transportamento, de satisfação. Porque quem anda com o Senhor não anda triste. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai, e eu libero sobre eles, Senhor querido, nessa noite, vira a chave do sobrenatural. Agora, Senhor, em nome de Jesus, vira a chave do sobrenatural, 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 vira a chave, vira agora a chave do sobrenatural. Dá aos seus filhos o sobrenatural do Senhor. Receba a Isaíne, vira a chave do sobrenatural. Receba, pastor, a chave do sobrenatural para viver e andar na presença de Deus, carregando a sua glória e o seu fogo, em nome de Jesus. Você recebeu? Amém. Então dê um aplauso ao Senhor e volte para o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Pedro viveu. Eu estou vivendo e você também vai viver. Em nome de Jesus. Aleluia. Viu como meu marido foi próspero? Eu pedi 5 minutos, ele me deu 10. É por isso que eu amo esse homem da minha aliança. Ele casou com uma doida. Quando ele casou, ele não sabia não, mas agora ele tem certeza. Glória a Deus. Viu? Ele ainda deu glória a Deus. Mas olha só, eu admiro muito, eu ouço sempre essa história de Pedro, né? Porque Pedro sempre foi inadequado, fala sério, né? Quando a gente vê a história do apóstolo Pedro, o bichinho é inadequado, do começo ao fim. Se tornou o líder da igreja, gente. Olha que loucura. Totalmente caminhou do lado do homem, rapaz. Ele andava com a espada ali, precisava da espada. Se Jesus nunca carregou a espada, gente. E o Os homem estava lá. inadequados viverão a glória de Deus. Aleluia. Mas olha só, inadequado, mas ousado, né? Fala sério. Nessa hora aí, já pensou no meio da tempestade, rapaz? Naquela época ainda, Jesus olha, ele olha para Jesus, oi Jesus, opa, ô Senhor, você aí? Me deixe aí, vem. E Pedro não saiu caminhando sobre a água, rapaz. Olha que ousadia, que bicho doido, mas cheio de fé, porque ele olhou para o homem e falou, opa, bora! Se ele está me chamando para ir lá, eu vou. Olha aí, nessa noite Jesus te chamou para uma aliança. Olha só, Jesus te chama para uma aliança.
diante da mesa do Senhor, para uma aliança onde Ele quer mais uma vez estabelecer com você esse momento, aonde Ele tomou a cruz dele, que nenhum de nós estava pronto para carregar. Na hora ali da ceia, Ele chama eles e é o momento final, gente. Você imagina a angústia que Jesus estava naquela hora. Ele sabia o que ia acontecer. Foi naquele momento. E olha que loucura, porque na mesa dele ali estava Judas também. Você acha o quê? Você sabe que ele serviu primeiro, quem foi, né? Foi Judas. Ele estava ali, ele chama Judas de amigo. Você está pensando o quê? Que foi diferente? Não foi. Judas também estava inadequado ali, gente, né? Porque ele não devia estar naquela mesa. Vocês concordam comigo? Naquela noite Jesus ia ser traído. Ele sabia. E Judas estava ali, junto, com o coração em outro lugar. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente diz que está com Jesus, mas o coração está em outro lugar, está longe, né? Dizemos que confiamos, mas não confiamos, né? E estou falando de mim, tá? Estou falando só de vocês, não estou aqui me colocando dentro disso. Quantas vezes a gente não confia nele? Quantas vezes a gente confia só na força do nosso... mas eu estou orando, mas eu estou... Tá, mas aí dentro do seu coração você está confiando mesmo em Deus? Ou você está como olhando e falando assim, será que vai, será que não vai? Mas você vê naquela noite que Jesus ia ser traído ali, ele chama todo mundo, gente, chama seus 12, aqueles que estavam mais próximos dele, aquele que ele confiava, aqueles que ele dividia o seu dia a dia, aqueles que ouviam a palavra direto dele, aqueles que há pouco tempo atrás no monte lá todo mundo vai embora, ele olha para eles e fala, e vocês? Não vão embora juntos? Não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Estavam lá. Você vê que então Pedrão, mesmo que andou sobre as águas lá, negou Jesus depois 3 vezes. Olha só como o coração nosso é terrível. Olha só isso, né? E quantas vezes a gente nega Jesus? Quantas vezes a gente não confia nele? Não confia que ele estava fazendo o que precisava ser feito? Não? Hein? A ceia do Senhor está lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 28. Eu não vou ler não, porque ele fala dessa aliança que Jesus manda que a gente faça. E ó, se a gente fizesse isso aqui uma vez por ano, sei lá, uma vez a cada 5 anos, seria problema? Não, ele não mandou fazer todo mês, a gente faz. Quer fazer toda semana? Ele não mandou. Ele mandou que fizéssemos isso em memória dele. Amém. Lembrando não do nascimento, mas da cruz, do sacrifício. Ele não mandou nós comemorarmos o nascimento, ele mandou comemorarmos a morte. A morte que nos trouxe vida, a morte que acabou com a nossa condenação. Olha só. E ele te chama nessa noite para fazer parte disso, dessa mesa dele, aonde ele parte o pão, aonde ele dá o vinho, para que você faça parte dessa aliança, para que isso seja eterno. Ele fala que isso até que ele volte, ele não voltou ainda. Então vamos continuar fazendo. Amém? Glória a Deus. Pastor, ora pelos elementos, por favor, parte do pão. Amém. Pai, em nome de Jesus, te dou graça, Senhor. Quero te apresentar esses elementos da ceia. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, quebrar o valor humano, industrial, Senhor querido, terreno, para que agora ele possa refletir os valores espirituais, porque a ceia do Senhor é um ato profético espiritual.
que significa que cremos no seu sacrifício, que temos uma aliança com o Senhor e anunciaremos o teu evangelho e a tua volta até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, consagra esses elementos a ti, para que agora represente os teus valores espirituais e o teu povo nessa noite possa celebrar e adorar o teu nome, sendo fortalecidos na fé do Senhor para viver o seu propósito, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Sabia? As pessoas colocam isso, criança não pode tomar, não batizado não pode tomar. Quem falou para você isso? De onde saiu essa tradição? É bíblico? Claro que não. Quem falou para você? Não há restrição. Jesus te chama para fazer essa aliança com Ele, sem restrições. Ele fala que se você tiver com o coração sujo, se você tiver com o coração sujo, se você está mal com o seu irmão, se você não está bem, vai lá e se conserta. Se você está em pecado, quem não está, gente? Nós pecamos todo dia.
pessoas dizem, não, porque criança não pode, porque não é batizado. Quem falou para você que tem que ser batizado, pelo amor de Deus? Quanta gente não batizada que nem deu tempo de batizar e está lá na glória. Existe isso. É uma atitude diante de Deus. Isso aqui é simbólico, é um momento espiritual onde nos colocamos diante do Senhor e dizemos a Ele, Senhor, eu aceito essa aliança com o Senhor para a eternidade. Ele quer você não só agora, é para a eternidade, você entende isso? Nós somos seres finitos e Ele está falando de eternidade, Ele é o eterno. E Ele nos quer com Ele. Entenda isso. A Bíblia fala que naquele dia, Jesus, após ter orado, consagrado o pão, consagrado o vinho, Ele pegou o pão e disse aos seus discípulos: essa é a carne, essa é a minha carne, que é dada em favor de vós. Comam do pão. Aleluia. A carne que foi moída, que foi partida, que foi destruída ali naquela cruz, em favor de cada um de nós. Da mesma forma, ele, logo depois de ter ceado, de ter comido o pão, ele pegou o cálice, suco de uva, e disse que esse suco de uva, esse vinho simbolizava o sangue da eterna aliança, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos leva à presença de Deus, porque para Deus éramos malditos, mas através de Jesus, seu Filho, o sangue dele vertido naquela cruz fez com que Deus pudesse olhar para nós novamente com misericórdia e com amor, e nos levou novamente à presença dele para viver eternamente com ele. Beba do cálice. Aleluia. Glória a Deus, um grito de júbilo. Aleluia. Cadê o seu aplauso ao Senhor? Cadê o seu grito de júbilo? Cadê a sua alegria de estar na presença de Deus? Aleluia, glória! Deus maravilhoso! Aleluia! Estenda a sua mão em forma de receber. Eu quero dizer aos meus 12, eu os amo. Aleluia! E os que estão no discipulado, eu os amo. Eu os amo, olha, eu os amo. Aleluia! Vocês serão os futuros pastores do avivamento. Deus tem coisas gloriosas na vida de vocês. Eles vão romper, crescer e prosperar. No nome de Jesus, minhas filhas serão discípulas do Senhor eternamente, e a paz delas será abundante. É o que diz a palavra do Senhor, e vão servir ao Senhor no propósito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não. A graça do Senhor nosso Deus, o amor